Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela pedalava pelas ruas movimentadas da cidade todos os dias, invisível para a maioria das pessoas. Com sua mochila de entregas nas costas e o rosto levemente suado pelo esforço, ela era apenas mais uma entre milhares, alguém que passava rápido, deixava pedidos nas portas e desaparecia sem deixar rastros. Ninguém sabia seu nome. Ninguém se importava com sua história. Mas havia algo nela, algo impossível de ignorar. Não era apenas sua beleza natural, que surgia sem esforço, nem seu sorriso discreto que aparecia mesmo nos dias mais difíceis. Era uma mistura rara de força silenciosa, gentileza genuína e uma dignidade que não podia ser comprada. Ela carregava o peso do mundo nos ombros, mas ainda assim caminhava como se carregasse esperança. Naquela noite, tudo mudou. Um pedido simples. Um endereço luxuoso. Um daqueles prédios onde apenas os mais ricos tinham acesso. Para ela era apenas mais uma entrega, talvez melhor paga, talvez mais complicada. Para o destino, era o começo de algo impossível. Dentro daquele prédio, 5 homens aguardavam. 5 COR, donos de impérios, homens que tinham tudo: dinheiro, poder e influência. Homens acostumados a controlar o mundo ao seu redor, menos o próprio coração. Eles não sabiam, mas estavam prestes a conhecê-la. E quando a porta se abriu, nenhum deles saiu ileso. A porta de vidro deslizou lentamente, revelando um mundo completamente diferente daquele que ela conhecia. O ar ali dentro era mais frio, mais silencioso, quase intocável. O chão brilhava como um espelho, refletindo sua imagem simples: tênis gastos, jeans comuns, a mochila de entregas ainda presa aos ombros. Ela hesitou por um segundo. Entrega, disse com a voz baixa, quase engolida pela imponência do lugar. O recepcionista apenas apontou para o elevador privado, sem sequer olhar diretamente para ela. Aquilo não era incomum. Ela já estava acostumada a ser ignorada. Respirou fundo e entrou. Quando as portas do elevador se fecharam, seu reflexo apareceu novamente diante dela. Por um instante, seus olhos encontraram sua própria imagem, e havia algo ali. Uma mistura de cansaço, determinação e um brilho que nem mesmo ela compreendia. O elevador subiu rápido demais. Andar após andar, até o topo. Quando as portas se abriram, ela não encontrou um simples corredor, mas sim um salão amplo, elegante, iluminado por lustres dourados. Um ambiente onde decisões que moviam milhões, talvez bilhões, eram tomadas. E então, ela os viu. 5 homens. Cada um deles diferente, mas igualmente imponente. Trajes impecáveis, olhares confiantes, presença dominante. Eles estavam no meio de uma reunião, ou pelo menos estavam, até que ela entrou. O silêncio caiu como um golpe. Um deles, alto, olhar intenso, foi o primeiro a perceber. Seus olhos pararam nela, e não se moveram mais. Outro, encostado na mesa, cruzou os braços lentamente, como se tentasse entender o que estava acontecendo. O terceiro inclinou a cabeça, curioso. O quarto sorriu de leve, intrigado. E o quinto, apenas observou, mas com uma profundidade que parecia atravessá-la por dentro. Ela engoliu seco. A entrega, repetiu, sentindo o coração acelerar sem motivo claro. Mas não era só ela que estava diferente. Algo havia mudado no ar. A reunião já não importava. Os números, os contratos, os bilhões, tudo perdeu o sentido naquele exato momento. Porque pela primeira vez em muito tempo, 5 homens que tinham tudo perceberam que algo, ou melhor, alguém, estava faltando em suas vidas. E essa pessoa estava bem diante deles. O silêncio que se instalou naquele salão não era comum, era pesado, carregado de algo que nenhum deles sabia explicar. Ela ainda segurava a sacola de entrega com força, como se aquilo fosse sua única proteção naquele lugar onde claramente não pertencia. Pode deixar ali, disse um dos homens, finalmente quebrando o silêncio, mas sua voz não tinha a firmeza habitual de um CEO. Havia algo diferente, uma leve hesitação. Ela sentiu rapidamente, caminhando até a mesa com passos cuidadosos. Cada movimento seu parecia amplificado naquele ambiente luxuoso. Quando colocou a sacola sobre a superfície de mármore, seus dedos tremeram levemente. Obrigada, murmurou, pronta para sair o mais rápido possível. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo em direção à porta, uma voz a interrompeu. Espere. Ela congelou. Virou-se lentamente. Era o homem de olhar intenso. Ele agora estava mais próximo, observando-a como se tentasse decifrar um enigma. Qual é o seu nome? Perguntou, direto. Ela piscou, surpresa. Eu, me chamo Sofia. O nome ecoou no ambiente. Sofia. Como se, ao ser dito em voz alta, tivesse algum tipo de poder.
Os outros 4 trocaram olhares discretos, mas carregados de significado. Algo silencioso, mas claro. Nenhum deles queria que aquele momento acabasse. Sofia repetiu um segundo com um leve sorriso. Você trabalha com entregas há muito tempo? O suficiente, respondeu, sem saber exatamente por que ainda estava ali. O terceiro se aproximou um passo. Você estuda? Tem outros planos? Perguntas simples, mas vindas de homens que raramente se interessavam por alguém fora de seu círculo. Ela não entendia. Eu só estou tentando viver, disse com sinceridade. E foi essa resposta, tão simples, tão real, que atingiu todos eles de uma forma que nenhum discurso de negócios jamais conseguiu. O quarto homem soltou uma leve risada, quase incrédulo. É impressionante, murmurou. Em um mundo cheio de interesses, você ainda responde assim. O quinto, que até então permanecia em silêncio, finalmente falou. Você não faz ideia do efeito que causa, não é? Sofia sentiu o coração disparar. Aquilo estava indo longe demais. Eu preciso ir, disse, recuando um passo. Mas dessa vez não foi apenas um que reagiu. Os 5 se moveram. Não de forma agressiva, mas decidida. Como se, naquele exato momento, todos tivessem chegado à mesma conclusão. Eles não queriam deixá-la ir. O homem de olhar intenso falou primeiro. Eu quero te ver de novo. Não, disse o segundo rapidamente. Eu quero. Acho que vamos ter que resolver isso, comentou o terceiro com um meio sorriso. Interessante, murmurou o quarto. Muito interessante. O quinto apenas a observava, mas seus olhos diziam tudo. Aquilo não era mais curiosidade. Era o início de uma disputa. Sofia deu mais um passo para trás, completamente perdida. Vocês estão brincando, sussurrou. Mas ninguém riu, porque não era brincadeira. Era sério, perigosamente sério. 5 homens acostumados a vencer, agora tinham o mesmo objetivo. E nenhum deles estava disposto a perder. Sofia virou-se e, aproveitando o momento de tensão, saiu rapidamente em direção ao elevador. Seu coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. Quando as portas se fecharam, ela finalmente respirou. Lá dentro, sozinha, tentou entender o que havia acabado de acontecer. Mas não havia explicação lógica. Enquanto isso, no topo do prédio. Isso não vai ser simples, disse um deles, encarando os outros. Nunca é, respondeu o outro. O homem de olhar intenso apertou levemente o maxilar. É então que vença o melhor. E naquele instante, algo invisível foi selado entre eles. Não era apenas interesse. Era um jogo. Uma competição. Uma batalha silenciosa por alguém que não fazia parte do mundo deles. Mas que, de alguma forma, tinha se tornado o centro de tudo. E sem saber, Sofia acabará de mudar o destino de 5 impérios e o seu próprio. Porque aquela entrega não foi o fim, foi apenas o começo.